Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carlos Benítez Trinidad, sou pesquisador pós-doutoral pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e também sou investigador integrado no CHAM, na Universidade Nova de Lisboa. E estou aqui por convite da professora Maria Leónia Resende, que é a coordenadora da especialização, né, do Mundos Nativos, Conhecimento, Culturas e História dos Povos Indígenas, que ela mesma coordena, e que e que estamos aqui para o encerramento, né? E na minha fala, que como vocês podem ver aqui no PowerPoint, se chama Um Modelo Explicativo para Entender a Representação dos Povos Indígenas no Imaginário Histórico Brasileiro. E quero oferecer aí uma pequena reflexão, não vai ser tanto uma fala de historiográfica, de fontes, sabe, de autores, etc. Mas bem, é uma questão teórica, vai oferecer algumas reflexões que eu tive a partir de minhas pesquisas. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra fazer parte dessa formação dos professores, ainda que seja no encerramento, com essa pequena intervenção. E, sobretudo, esse tipo de professores que se preocupam por incluir nas suas aulas essa história indígena e afro-brasileira. E é por isso que espero que com essas intervenções de hoje, eles podem ter novas chaves ou novas perspectivas a partir do que eu vou falar hoje. Dizer por enquanto que o curso está alinhado muito com a minha filosofia de trabalho e no qual também acredito que no estudo do passado podemos responder ou podemos enfrentar, né, aos grandes desafios e os grandes problemas do presente. E é por isso que na minha pesquisa eu sempre fiquei muito empolgado com a questão de estudar as origens dos imaginários na qual a gente vive e da qual surgem essas desigualdades, esses racismos, marginalização, etc. No meu caso concreto, eu pesquiso sobre como foi criado o imaginário e a representação eurocêntrica de dominação e racialização sobre os povos indígenas desde a época colonial até os dias atuais. Na minha palestra de hoje, gostaria de refletir um pouco sobre a origem do imaginário que temos no Brasil sobre os povos indígenas e responder às perguntas que, infelizmente, acho que não se vê muito bem no PowerPoint, porque tem minha cara aí cobrando, mas eu vou ler. Por que no Brasil, a nível simbólico, os povos indígenas são tão importantes? Porque, apesar de seu baixo peso demográfico, eles são considerados por leis e políticas específicas, né, chamadas indigenistas, mas ao mesmo tempo são marginalizados, assassinados e invadidos numa dinâmica de conivência do governo com as elites da terra e as grandes empresas de exploração. Então, e nessa ambivalência, né, essa ambivalência, como vemos, de valorizar, mas ao mesmo tempo perseguir, massacrar, etc., tem origem na maneira na qual imaginamos os povos indígenas. Pois é através da representação da alteridade do universo que reagimos e interagimos, né? Em geral, não só com os povos indígenas, em geral com tudo, né? Ninguém eh, interatua com as coisas sem primeiro imaginar e reagir, né, diante dessa questão. Né? Todos temos esses preconceitos, essas formas de imaginar as coisas antes de interagir com elas. Então, hoje gostaria de oferecer três chaves explicativas, né, que juntas possam ajudar a responder essas perguntas. A primeira chave foi a hipótese com a qual eu desenvolvi minha tese doutoral, de doutoramento, né? E enquanto as outras duas foram propostas explicativas que eu achei, né, que eu consegui mais ou menos criar a partir de pesquisas subsequentes depois do doutorado. Aí, ao longo da fala, vocês vão compreender o que eu quero dizer. Então, essa primeira explicação se chama espelho invertido. E, como eu disse, foi a ideia norteadora da minha tese de doutorado, que tive o foco no imaginário brasileiro sobre os povos indígenas durante a época da ditadura, né, de 1964. E aí, então, a partir da minha pesquisa, descobri que os povos indígenas
a forma que tínhamos de imaginar os povos indígenas tem uma origem, uma espécie de desabafo identitário que os europeus lhe tinham imposto e que vinha de uma tradição muito antiga de representar a realidade a partir de opostos, que tinham essa tradição europeia. Ou seja, como vocês podem ver aqui no PowerPoint, essa ideia parte, o que eu vou falar agora, parte um pouquinho de uma inspiração a partir de leituras de Roger Bartra, que é um antropólogo mexicano muito bom, no qual ele propôs que os europeus, desde tempos antigos, se imaginavam a si mesmos como sociedades urbanitas, nas quais a natureza, sem desbravar, era representada como um lugar selvagem, que tendia a levar o homem à barbárie, né? Pois a civilização era um exercício que surgia a partir de domesticar o meio natural e era compartilhada nos espaços urbanos, onde se vivia em policia e cultura. Nessa ideia foi criada a figura do selvagem, que nada mais era do que um homem peludo, como vocês podem ver no PowerPoint, que vivia sob seus impulsos mais viscerais e com os meios mais rudimentares. Realmente, a origem dessas figuras que representavam o selvagem tem origem nessa antiguidade mediterrânea, né? Greco-latina, que eram deidades menores ou eram seres mitológicos como os faunos, não sei como se fala em português, acho que também é fauna. Essas figuras, né, que representam o selvagem, um lugar de perigo, um lugar longe de onde se cria filosofia, onde se cria política, que são a cidade. Depois, durante a Idade Média e o cristianismo, essas figuras passaram a ser essas que podemos ver aqui, que é essa figura do homem selvagem, né? Assim peludo, rudimentar, que mora no mato selvagem. Esse homem selvagem que vivia nos lugares mais remotos serviu como advertência constante das origens despreciáveis, né? Essas origens selvagens dos mesmos homens e das consequências da perda de civilização e da vida urbana. Como vemos, os europeus tinham uma tradição cultural de criar opostos, a fim de reforçar seu etnocentrismo e garantir a sua visão de ordem cósmica. Desse modo de ver o universo, nasce não apenas a ideia de opostos como selvagem ou cultura, mas também de civilização e barbárie que era afastado para os limites geográficos da Europa. Esse imaginário foi reforçado na sua essência pelas grandes explorações que iniciaram a carreira colonial na era moderna. Com a chegada à América, os europeus viram no nativo americano a encarnação daquele selvagem que representava o oposto dos europeus e também daquele bárbaro, né? Ou seja, na figura do indígena, os europeus acharam que realmente esse homem peludo realmente vivia, era real, né? Era encarnado no indígena e que também era aquele bárbaro, né? Que vivia nas fronteiras da civilização. Então, esses indígenas viviam sob termos culturais completamente equivocados, especialmente em questões religiosas e morais, mas ao mesmo tempo os povos indígenas também, em uma espécie de imaginário um pouquinho doido, representavam certos anseios de liberdade, alegria e harmonia que moravam em uma terra exuberante, fértil e exótica, oposta um pouquinho à realidade europeia, como vamos ver agora. Num verdadeiro exercício de engenharia criativa e moralista, mas sobretudo utilitária, os europeus mantiveram uma lógica de oposição ontológica, mas se adaptaram às suas necessidades, desejos e objetivos. Por esse motivo, os povos indígenas amigáveis e colaborativos eram habitantes de um paraíso terrestre, bonito e inocente, em oposição a essa sociedade repressiva e decadente da Europa, né, como eu falei antes. Mas, ao mesmo tempo, os nativos que se opunham a eles, que se opunham ao projeto da colonização, eram imaginados e representados como malvados antropófagos, violentos e estúpidos, né? Que representavam realmente a oposição à luz e à clareza da civilização e à religião europeia. E aqui podemos ver essas figuras que são do século XVII, que um pouquinho podemos ver a figura do selvagem malvado e do selvagem bom, né? Enquanto a essa oposição, dependendo
da resistência ou da aliança entre indígenas com o projeto colonial, e eles eram imaginados, eram projetados no imaginário colonial, dependendo dessa atitude, né? Sob essas lógicas, esse imaginário viveu enriquecendo-se com o passar dos anos, do selvagem e bárbaro ao habitante do sertão, sem desbravar, até se tornar um empecilho ao progresso e um exemplo do atraso da nação. Que podemos ver são imagens, né, representações do indígena que vão passando até hoje. Também, ao mesmo tempo, essa é a parte negativa. Na parte positiva também foi transitando primeiro desse habitante do paraíso terrestre até o bom selvagem da filosofia e do romantismo, o habitante primordial de um Brasil sacrificado pelo excesso da sociedade moderna no nacionalismo brasileiro, até por fim ser atualmente considerado o guardião das florestas. Aqui eu quis colocar no PowerPoint algumas imagens desse romantismo, essa representação do indígena como uma espécie de Brasil perdido, né, nesse nacionalismo, mas também de uma parte negativa, como a capa da revista Veja, que coloca esse selvagem que estupra uma branca e fuge para a tribo, né, como dizendo, olha, eles continuam a ser selvagens, né? Na minha tese de doutorado descobri que essa dinâmica, embora que enriquecida pelo passar do tempo, estava por trás das políticas indigenistas, das relações interétnicas e até da organização política do movimento indígena durante a ditadura, pois eles receberam apoio de uma sociedade brasileira que colocou neles seus sonhos de liberdade contra a repressão do Estado militar. Mas quando terminei a tese e continuei investigando, pude verificar que esse modelo explicativo, apesar de eficaz, não era capaz de responder completamente às perguntas com as quais iniciei a palestra de hoje e a minha pesquisa de então. É dizer, é verdade que existia nessa representação de oposição ontológica, desse espelho invertido que eu falei ao começo, que é a primeira chave, e que esse espelho invertido, na qual os indígenas representam todo o contrário de nós, existiam nessas duas modalidades negativas e positivas que conviviam juntas e que a partir dessas representações se criavam praxis de contato interétnico, seja positivo, seja negativo. Mas como era possível? Como era o que não responde essa chave explicativa era como era possível que existia uma realidade negativa e uma realidade positiva e conviviam perfeitamente juntas. Aí eu já tinha pensado, ou seja, o índio como categoria colonial, né? Eu já tinha pensado durante a minha tese doutoral, mas eu tenho uma parte dela dedicada a isso, mas nunca pensei nela como uma chave explicativa em si mesma, além do espelho invertido. Então, dizer que foi graças de novo, né, a um antropólogo mexicano chamado Guillermo Bonfil Batalla, que você pode ver aqui no PowerPoint, ele, que me facilitou essa chave explicativa, porque foi ele que, tentando refletir sobre a incapacidade que o pensamento acadêmico tradicionalmente tem tido para definir que é índio, se geraram uma série de controvérsias e discussões para poder definir o que é índio, né? E essa dificuldade se achava na grande variedade de situações e conteúdos culturais que caracterizam os próprios povos indígenas, ou seja, a grande diferença que tem dentro dos mesmos povos indígenas para poder colocar todos eles em uma mesma coisa. Então, o que Batalha fez é se abstrair dessas especificidades étnicas e contextuais, culturais dos povos indígenas tão diferenciadas entre si, e argumentou que era uma categoria supraétnica que não representava um conteúdo específico, mas que definia uma relação que esses povos têm com outros setores do sistema social que formam parte, né? Ou seja, o índio restringe-se à sua natureza como povo colonizado, ou potencialmente colonizável, sujeito a uma lógica de poder da qual não consegue escapar. Essa relação de dominação baseava-se num discurso forte que buscava projetar a realidade que o poder colonial aspirava a submeter, e que durante a existência das colônias foi condicionada pela especificidade dessa experiência concreta de relacionamento colonial. Em outras palavras, a categorização do outro como índio colonizável foi diluída nas necessidades impostas pelas diferentes resistências e negociações que transcenderam as relações
de dominância. É dizer, o indígena era representado como colonizado ou colonizável já na época colonial, mas era uma categoria mais laxa, porque a própria colônia era uma realidade muito mutável com respeito à relação com os povos indígenas, dependendo do contexto. Não era o mesmo o índio olhado em Salvador, né, ou no Recôncavo Baiano, que foi o primeiro lugar a ser colonizado pelos portugueses, que o indígena era visto na Amazônia, que era o habitante principal da região e era principalmente e a colônia tinha uma relação de dependência com eles. Então, eh, é verdade que o índio estava encaixado nessa categoria colonial, mas a forma de ver ele era mais mutável, mais plural durante a época colonial. Mas parece ser que a passagem histórica dessa imensidão dos impérios com suas frouxas fronteiras interétnicas para os Estados-nação, essa categoria colonial de subalternização começou a ser reforçada em seus limites epistemológicos e performativos ao considerar-se que o índio já não só era esse subordinado útil, mas também era uma espécie de sujeito indesejado, inconveniente e intimamente ligado a um passado colonial que se pretendia superar. O desenho de sociedades inspiradas no nacionalismo burguês europeu deixou de fora um segmento de população identificado como um atraso, como rústico, evocativo de uma América selvagem, bárbara e incivilizada. Assim, o índio ficou preso nessa categoria colonial, ou seja, é uma coisa muito curiosa, porque ainda que seja uma categoria que nasceu na época colonial, como vemos, na época colonial era muito mais flexível, mas com o passar do tempo e que o Brasil virou Estado-nação, como o indígena não encaixava dentro da ideia de cidadão que tinha o Brasil, essa categoria colonial que envolvia os povos indígenas se reforçou e virou mais forte, virou mais fixa, né? Então, o índio ficou preso nessa categoria colonial que serviu de bode expiatório para os contratempos de diferentes projetos nacionais. Serviram para justificar o atraso, a corrupção, as derrotas, a incompetência, a falta de capacidade competitiva, etc. Né? Ao mesmo tempo, todos os países latino-americanos começaram a elaborar estratégias que permitissem eliminar essa categoria colonial que sobreviveu nas suas sociedades, seja, infelizmente, por genocídio, como é o caso da Argentina ou Chile, né, com a conquista do deserto, etc., ou por etnocídio, ou seja, apagar a memória indígena, tentando convencer a população que eles não eram indígenas, que eram camponeses, como foi o caso de Peru, Colômbia, México, etc. E assim podemos ver que, enquanto na era colonial o índio era um subordinado desejado e que a definição em termos pejorativos servia para legitimar e efetivar seu domínio, nas nações americanas independentes ele era um subordinado indesejável e irritante, prova de um passado colonial incômodo. Assim, mientras a segunda chave explicativa seria o índio como uma categoria colonial que se perpetua no tempo, a terceira chave, que é a última, e acho que conseguimos aí fechar mais ou menos uma explicação para tentar entender a complexidade do imaginário sobre os povos indígenas, está mais alinhada ao processo de formação do Brasil e da América Latina em geral, como Estado-nação. Os países latino-americanos que emergiram do processo emancipatório eram controlados por élites de origem europeia, que continuaram depois dessa independência, tendo um horizonte epistemológico dependente da Europa. Nesse sentido, os países latino-americanos se imaginaram a si mesmos e se criaram a partir dos europeus, com todas as suas características copiadas das experiências ou estadunidenses ou europeias de então. E aí podemos dizer que há dois elementos teóricos simbólicos fundacionais dos Estados-nação do século XIX. Um é o nacionalismo e o outro é a democracia liberal. Por um lado, o nacionalismo exige que cada nação tivesse uma singularidade de identidade baseada em origens mitológicos e culturais únicos que os definissem como povo, como nação. Nesse sentido, a maioria dos povos latino-americanos, para quem o Brasil não era estranho, recorreu aos povos nativos, apropriando-se dos símbolos deles e prostituindo a história deles. Aqui podemos ver, por exemplo, a minha cara está cobrindo a bandeira do México,
mas a bandeira do México, sobretudo o escudo, está baseado no mito de fundação de Tenochtitlan, azteca, né? E tentando recuperar, ou seja, que o México seja voltar de novo ao Império Azteca, né? Por outro lado, por exemplo, temos o Chile, que vemos aqui a figura de Lautaro, que se considera pelo nacionalismo chileno o libertador do Chile, ou seja, uma das grandes figuras heroicas chilenas, mas ao mesmo tempo Lautaro foi um chefe indígena que lutou contra os espanhóis, principalmente contra Pedro de Valdivia, que foi o fundador de Chile, que também é considerado fundador do Chile, né? E embaixo tem uma foto que eu mesmo tirei, que é em Salvador de Bahia, onde podemos ver as três gordinhas de Ondina, né? O bairro de Ondina, em Salvador. Na primeira parte, podemos ver mais à frente, podemos ver a gordinha indígena, que está olhando para o interior do Brasil. Detrás dela, a portuguesa, que está olhando para Portugal. E lá no fundo, podemos ver a africana, que está olhando para a África, né? Nessa ideia brasileira da democracia racial. Nesse sentido, os indígenas, como elemento simbólico do passado, eram de total utilidade e que precisavam ser resgatados, mantidos e elevados. Aí podemos ver, por exemplo, também a capa do filme Descobrimento do Brasil, que cria esse mito, né, de que os portugueses chegaram e se entenderam muito bem com os indígenas e que o Brasil nasceu a partir desse contato, né, dessa mestiçagem entre os portugueses e os indígenas. Muito bom esse filme, recomendo assistir. E, por outro lado, a democracia liberal exigia que todos os seus cidadãos fossem iguais perante a lei. E nessa igualdade idealizada, a diferença era vista como um perigo para a estabilidade da nação. Assim, juntamente com as heranças racistas e a desigualdade e a marginalização heredadas da colônia, os Estados-nação latino-americanos geraram novos mecanismos de desprezo por qualquer diferença que não se enquadrasse no ideal de homem heterossexual, pai de família, empresário, católico, bem educado, de bons costumes e de ascendência europeia, tanto na cor de pele como no sangue, né? Então, como vemos aqui, tem uma ambivalência positiva e negativa, ao mesmo tempo que o indígena é valorizado a nível simbólico para criar esse nacionalismo, era também marginalizado e perseguido porque ali era uma diferença dentro da idealização de cidadão na democracia liberal que se cria na América Latina e no Brasil, né? Então, sob esses parâmetros, podemos entender, então, como o discurso imposto aos indígenas de caducidade, né, de que eles estavam desaparecendo, e as estratégias de extinção coexistiram perfeitamente com uma exaltação nacionalista dos símbolos pré-colombianos ou a narrativa romântica do índio que passou a influenciar em países como o Brasil a política indigenista. Isso foi possível porque o índio era e é relacionado com o passado, já que incomodava e incomoda, na sua versão real, o indígena de carne e osso, ele incomoda, né? Então, ele, mientras que no passado é valorizado, na atualidade, né? Ele é incômodo. Então, ele tem que ser ajudado, ou tinha que ser ajudado, né? Por sorte, essa tendência a nível oficial mudou, ainda que extraoficialmente não, porque se continua a matar lideranças indígenas e a invadir terras, né? Então se tem que fazer transitar ao passado a essas populações indígenas que ainda perduravam, né? O caso brasileiro é especialmente interessante, já que uma vez que esses epítetos negativos heredados e posteriormente potencializados de subalternização colonial coexistiram em um pandemonium polissêmico com idealizações e representações idílicas que formaram a nação, ao ponto de o Estado brasileiro promover o branqueamento racial por meio de imigração ou sua implicação por conivência com massacres, saqueios e roubo de terra, ao mesmo tempo em que promoveu uma produção cultural cada vez mais popular, baseada na messianização e na ideia do índio como brasileiro primordial que reverenciar, inclusive criando uma política indigenista de estilo positivista que buscava proteger e tutelar os povos indígenas para sua dissolução e desaparecimento final na comunhão nacional. Concluindo, espero que tenha sido possível entender que o Brasil, como formação social dependente,
em que os setores privilegiados do sistema necessitam de reproduzir um discurso, a reprodução contínua de um discurso e de um imaginário ocidental que os legitima nessa posição privilegiada em relação às populações subalternas. Tende-se a pegar fortemente a noções conservadoras que muitas vezes partem de suposições nascidas durante a era colonial e que foram reafirmadas durante a época imperial e republicana. Noções que nunca terminarão de desaparecer em sua essência mais profunda. Evidentemente, a identidade é um processo eminentemente relacional e dinâmico, que subjaz e se recria em diferentes níveis e contextos, do micro ao macro, com todas as suas camadas intermediárias. Isso nos leva a observar com cautela e cuidado como o discurso ocidental, que tende a pensar a realidade entre dualidades opostas, estratificações sociais e raciais, e uma epistemologia supremacista e exclusiva, gera um rico e variado cosmos discursivo, ideológico, cultural e de poder entre diferentes estratos sociais, autoridades, populações étnicas e territórios centrais e periféricos. Nesse contexto, o Brasil é um excelente desafio, pois, como país nascido de uma colônia, arrasta uma série de déficits e miscigenações, desculpe, que enriquecem a níveis incalculáveis a forma na qual funciona o discurso e o imaginário da hegemonia. Conscientes ou inconscientemente reproduzidos, apoiados ou combatidos por todos nós, não importa se é de classe privilegiada ou de marginalizado ou subordinado ou não. Então, espero poder ter contribuído com a minha fala a pensar por que e como vemos aos povos indígenas, o papel que eles tiveram na história da formação social brasileira e o imaginário brasileiro. Eu coloquei aí no PowerPoint o meu contato, mas estou cobrando com a minha cara, então acho que não vai dar para ver. Mas é carlos.bt.86@gmail.com. E se não, também podem perguntar à professora Maria Leônia por se alguém quer ter alguma pergunta e eu posso, sem problemas, responder ou inclusive trocar uma conversa. Muito obrigado pelo convite e espero que tenham gostado. Um abraço.